Implementar nesse vídeo um servlet que responde uma imagem dinâmica a partir de uma requisição. Se liga só. Fala aí pessoal, Pupo falando. Hoje vou mostrar para vocês como implementar um servlet que responde uma imagem dinâmica, uma requisição padrão. Mas antes de começarmos, não custa reforçar, a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos, deve ser o seu caso aí. Então se inscreve no canal, clica no inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. No Teams aberto aqui, se vocês têm alguma dúvida em relação ao ambiente de desenvolvimento, tem um vídeo de um card aqui na descrição do vídeo também, explicando como preparar o ambiente de desenvolvimento Java. Aqui no NetBeans eu vou em New Project, dentre as ferramentas de automação de compilação, vou escolher Java with Ant, em Java Web, clico em Web Application, clico em Action, vou chamar de Web App Servlet, estou usando aqui o Glassfish como servidor de aplicação web, finalizo. Projeto padrão em Source Packages, eu venho em New Java Packaging, chamar esse pacote Servlet, e nesse pacote novo Servlet eu venho em New Servlet. Vamos chamá-lo de Clock Image Servlet. Vamos deixar desmarcado, adicionar informação para o Deployment Descriptor. E aqui na URL Patterns vamos deixar Clock PNG. Tem que trocar aqui para Jakarta, porque estamos utilizando Jakarta. Vou remover esse código que ele cria aqui automaticamente. Vou substituir o Content Type para Image PNG. Nem faz sentido deixar o TF8 porque a gente não vai responder texto aqui. Removo também esse track, ele não vai ter necessidade. A gente começa definindo um tamanho para o nosso relógio. Vou definir aqui um quadrado de 200 pixels. E a gente cria um Buffered Image com aquele tamanho, 200 por 200 pixels. O tipo de Buffered Image, esse type int ARGB, representa aqui um RGB de 8 bits. E aí eu crio um objeto do tipo Graphics 2D a partir do image. Tem alguns parâmetros aqui que a gente pode definir. Eu estou definindo renderização suave e cor de fundo. Defino como cor branca a cor do meu canvas para eu começar a desenhar. Aqui eu faço um quadrado com a cor que está definida, que vai ser branco. Aqui eu pego o valor de hora em minuto. Agora vamos pegar o horário. Primeiro isolando pela hora, agora pelos minutos. Eu preciso calcular o ângulo do horário, né? O ângulo da hora. Para cada hora eu sei que eu tenho 30 graus até completar as 360 graus de um relógio. Aí eu acrescento os minutos dividido por 60. E aí eu tenho o meu ângulo parcial do horário. O ângulo dos minutos eu só multiplico por 6, que eu tenho 60 minutos numa hora, mas o meu relógio tem 360 graus. 60 vezes 6 dá 360. Eu sei quantos. Esse é o cálculo do ângulo dos minutos. Aqui a gente vai desenhar o ponteiro da hora. Daí eu escolhi aqui a cor preta para isso. Aqui eu defino o comprimento do traço, a largura do traço. A gente tem que começar o traço no centro, então eu pego o tamanho e divido por 2, tanto no eixo X quanto no eixo Y agora. A gente precisa saber para onde vai o traço. Ele começa do centro, mais o comprimento multiplicado pelo o seno da hora do ângulo passado para radiano. Você aí achando que não ia precisar da matemática, né? Para que seno, para que radiano? A gente precisa fazer a mesma coisa para o eixo Y. Então eu pego, o traço vai partir do centro, subtraído pelo comprimento multiplicado pelo cosseno no ângulo do horário convertido para radianos. A gente define qual é o traço a partir de um basic stroke com a largura que a gente definiu. Aqui o cap, que é como fica o final, eu coloquei arredondado. Nas junções a gente colocou aqui também arredondado. Aqui a gente desenha a linha do eixo X e Y definidos ali no começo, iniciando aqui do X e Y como sendo metade do tamanho, que parte do centro, e em direção à coordenada de X e Y, baseada no que foi calculado aqui em cima em relação ao ângulo do horário. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os minutos. O que muda? Os minutos eu vou dar um comprimento um pouco maior, como é nos relógios. No horário aqui era 0,4, aqui é 0,6, multiplicado 60% do tamanho. No horário 40% do tamanho. Aqui nos minutos eu vou deixar 60% do tamanho. Espessura um pouco menor, que nem nos relógios. Aqui era 5% do tamanho para o horário, 3% para os minutos. O centro do Y é metade do tamanho também. O cálculo do ângulo é semelhante, tanto para X quanto para Y. Eu defino o traço da mesma forma, finalizando de forma arredondada e arredondando nas junções também com o tipo, e usando o que foi calculado aqui como espessura do traço. Aqui eu desenho a linha dos minutos, começando nas coordenadas X e Y, calculadas aqui em cima como sendo metade do tamanho, que é o centro, e as coordenadas de X e Y ao final, baseado no cálculo do ângulo para os minutos. Aqui eu libero os recursos do objeto gráfico, pego o output string da resposta e coloco no formato PNG essa imagem. A imagem que aqui em cima foi usada para criar esse gráfico 2D, onde a gente plotou o relógio. Agora eu executo minha aplicação. Para poder ver o servlet eu tenho que digitar aqui
o caminho dele, tá ali, ó. Agora são 11h32, o horário tá perfeitinho. 11 tá próximo aqui do meio-dia, que ficaria aqui no meio. 32 tá um pouco depois dos 30 minutos do relógio, tá ok. Se eu quisesse ver isso de forma mais prática, a gente pode alterar o HTML. Eu vou começar colocando aqui um H1 Dynamic Clock, mudar o title também, coloco um image e o source vai ser um clock PNG. Salvo isso aqui, atualizo minha página, tá ali. E cada vez que a gente atualizar, daqui a alguns minutos, esse relógio ele vai acompanhando o tempo. Para finalizar, vamos colocar os segundos também. Logo após desenhar a linha dos minutos, vamos fazer os segundos aqui em vermelho. Vou deixar o comprimento um pouquinho maior que o dos minutos, a espessura um pouco ainda menor que o dos minutos, porque os minutos estavam com 60% de comprimento e 3% de espessura. Aqui a gente colocou 70% e 1% de espessura. O eixo X é metade do tamanho, o eixo Y também é metade do tamanho, o cálculo do ângulo é quase igual ao dos minutos, o cálculo da coordenada X do eixo final é quase igual ao dos minutos, a mesma coisa para o eixo Y, da mesma forma que para os minutos a gente define aqui um traço e por fim desenha a linha com as coordenadas calculadas. Vou salvar e ver aqui como é que ficou atualizando. Olha lá. E agora, cada vez que eu atualizo, ele mostra os segundos atualizando. É literalmente uma imagem. Cada vez que eu atualizo a página, cada vez que é feita uma requisição, o servlet vai devolver a imagem que foi renderizada dinamicamente em tempo de execução. Como vocês viram, dá para usar o servlet para responder uma requisição com qualquer tipo de conteúdo dinâmico. É ele que é usado para fazer APIs que retornam arquivos JSON, por exemplo, processado a partir de informações do banco de dados. Esse mesmo mecanismo seria usado para responder uma requisição com uma imagem que está salva no banco de dados, por exemplo. Isso aí, pessoal. Se gostaram, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.